Quem pode dar glória a Deus? Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus por tudo que já ouvimos nesta noite maravilhosa. Abra a sua Bíblia, João capítulo de número 16, versículo de número 33. Abra a sua Bíblia, já achou? João capítulo 16, versículo 33. Está escrito: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quem pode dar glória ao Senhor Jesus? Meus queridos, nessa noite maravilhosa nós queremos, ainda que em breves palavras, usar como tema para nossa reflexão: vencendo as aflições da vida através da fé, através da palavra de Deus e da oração. Você gravou muito bem. Vencendo as aflições da vida através da fé, através da palavra de Deus e da oração. Quando observamos esse texto bíblico, nós vemos uma nota final de Jesus encorajando os seus discípulos, que ele chamou e preparou para dar continuidade à obra da evangelização e pregação da sua santa, bendita e maravilhosa palavra. Contudo, meus queridos irmãos, Jesus advertiu os seus discípulos. Ele disse: tenho-vos dito isto, para que em mim tenha paz. Tenho-vos dito isso. Ele já tinha dito várias outras coisas no contexto, mas ele disse: olha, no mundo tereis aflições. Ele alertou que no mundo eles teriam aflição. Mas por outro lado, Jesus disse: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Quem pode dar glória ao Senhor Jesus? Meus queridos, as aflições da vida, ela faz parte da vida do cristão. Muita gente acha, diz assim: olha, você não foi chamado para ser cauda, você tem que ser cabeça. Você não foi chamado para sofrer, você não foi chamado para padecer, porque Jesus já padeceu. Mas entenda nesta noite maravilhosa, Jesus advertiu os seus discípulos e tem nos advertido os seus seguidores: no mundo tereis aflições, no mundo tereis aflições. Mas uma coisa eu quero dizer para a igreja do Senhor nesta noite, e enfatizar: três coisas indispensáveis para vencer as aflições da vida. Três coisas são indispensáveis da vida do cristão para vencer as aflições da vida. Primeiro, fé. Repita após mim: fé. Segundo, palavra de Deus. Terceiro, oração. Oração. E meus queridos, nós queremos falar a respeito da vida de três personagens da Bíblia Sagrada. Nós queremos falar, em primeiro lugar, do personagem chamado Noé. Noé viveu um tempo difícil, não muito diferente do tempo que nós estamos vivendo. Até porque nós estamos vivendo tempos trabalhosos, tempo em que o pecado campeia, a imoralidade campeia, a violência campeia por todos os cantos desta terra. Nós sabemos disso. Se ligamos a televisão, violência. Se abrimos o rádio, violência. Se entramos na internet, violência. Então esse período, Noé viveu também no seu tempo. Até porque, meus queridos irmãos,
Salomão, escrevendo em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9, ele diz que nada há de novo debaixo do sol, nada é de novo. Nos tempos atrás teve violência, nos tempos atrás teve imoralidade, nos tempos atrás o pecado campeou. A Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem, pesou no coração do homem, porque naqueles dias, naquela geração, a violência campeava, a falta de temor campeava na vida daquele povo daquela época. Deus resolveu dizimar aquela geração, Deus resolveu acabar com aquela geração, começando pelo homem, começando pelos répteis, também acabar com as aves, acabar com tudo naquela época. Mas o interessante, meus queridos irmãos, que no meio daquela geração perversa, Deus olhando lá do alto céu, aleluia, bendito seja o seu nome, uma coisa aconteceu, uma coisa extraordinária. Sabe o que aconteceu? Deus viu uma família, Deus viu um que fazia a diferença, que fez a diferença. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Noé achou graça diante do Senhor, bendito seja o nome do Senhor para sempre. Noé conservou-se puro, Noé não se contaminou, louvado seja o nome do Senhor para sempre. E Deus agora, dizimando aquela geração, Deus, Ele queria, como quis, formar uma nova geração. E agora, no capítulo de número 6, versículo 18 de Gênesis, Deus faz uma aliança com Noé e com a sua família. Deus faz uma aliança com ele. E quando chega, ainda no capítulo 6, Deus manda Noé fazer uma arca, preparar uma arca, pregar a palavra. Deus deu oportunidade para aquela geração, cerca de 120 anos. Ninguém quis ouvir. Cada dia mais os homens se contaminando, mergulhando no pecado. Mas Deus já tinha feito aliança com Noé. Noé conservou-se íntegro na presença do Senhor. E quando chega no capítulo 7 do livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 1, o Senhor agora disse para Noé: entra na arca, porque eu tenho visto que tu és justo para comigo no meio desta geração. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Meus queridos, interessante que Deus queria formar uma nova geração. Deus não começaria formando uma geração de qualquer maneira. Deus precisava de uma família íntegra. Deus precisava de uma família íntegra. Quando observamos no capítulo 5 do livro de Gênesis, o que é que observamos? A genealogia de que Noé veio. Noé veio da genealogia de Sete. Genealogia de Sete. E nessa genealogia tinha homens de oração, homens que andavam com Deus, homens tementes ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Noé era filho de Lameque. Ele teve 3 filhos, chamados Sem, Cã e Jafé. E daí formou-se a família. Sabe quantos Deus poupou? Sabe quantos tinha naquela família? Noé foi o 8º. Bendito seja o nome do Senhor. Mas você vai ver que na vida de Noé tinha fé, na vida de Noé tinha palavra, na vida de Noé tinha oração. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus, glória a Jesus. Deus querido, e a gente vai mais na frente e cita outro personagem. Nós podemos falar da vida de Jó. Na vida de Jó, meus queridos irmãos, quando observamos o capítulo 1 do livro de Jó, nós encontramos, meus queridos irmãos, a história daquele homem. Aquele homem teve 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas tinha aquele homem. Acontece uma coisa na vida daquele homem. Ele era grande lá no Oriente. Ele tinha riqueza, ele tinha bens, ele tinha uma família equilibrada, ele tinha uma vida,
ele tinha conceito da sociedade, ele tinha paz, ele tinha alegria, ele tinha gozo, ele era um homem de fé, era um homem da palavra, era um homem de oração, até porque o texto diz que ele fazia sacrifício pelos seus filhos, quando iam se reunir na casa um dos outros. Ele pensava, quem sabe, os meus filhos pecaram. Jó era um homem temente ao Senhor, mas um dia, o percalço da vida caiu sobre a família de Jó. Satanás questionou a fidelidade daquele homem. Quando os filhos de Deus se reuniram na presença do Senhor, quem apareceu? Satanás. E o Senhor disse para ele: observaste o meu servo Jó, homem íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Aqui eu aprendo uma coisa, meus queridos irmãos: Jó se desviava do mal. Isso quer dizer que livrar-se do mal compete a você. Você que tem que se livrar do mal. Você que tem que olhar o mal e se livrar do mal. Você não tem que correr para cima do mal. Tem muita gente correndo atrás do mal. Tem muita gente fazendo mal. Tem muita gente fazendo perversidade. Mas Jó se livrava do mal. O próprio Deus dá esse testemunho, que ele se livrava do mal. Mas Satanás questionou: Jó te serve, porque tu cercaste ele de bem, tu deste muito bem para ele, tu deste uma família equilibrada, ele tem paz, ele é grande, ele tem uma família bonita, ele tem fazenda, tem bens, ele tem tudo, ele tem saúde. Toca no que ele tem, para ver se ele não blasfema na tua face, para ver se ele não vai te negar, para ver se ele não vai se desviar. Desafiou a Deus, aquilo que o próprio Deus deu testemunho. Veja como Satanás é sagaz. Meus queridos, você Deus mandou tocar nos pés de Jó, deu toda a liberdade para Satanás, e disse uma coisa: só não toca na vida dele. Só não toca na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E Satanás saiu com toda a força do inferno, partiu para cima de Jó, destruiu os seus bens, destruiu a sua família, destruiu tudo que ele tinha. Meus queridos irmãos, imaginemos a situação daquele homem. A situação daquele homem, meus irmãos. Ele perdeu seus 10 filhos numa lapada. Imaginemos o chefe de família. O chefe de família tendo que sepultar 10 filhos de uma vez. Como é que fica a situação daquele homem? A situação daquele homem, pastor Israel Mendonça. Meus queridos, a situação daquele homem não era fácil. Não era fácil de jeito nenhum. Meus queridos, mas Jó não perdeu a esperança. Aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que aconteceu no capítulo 1, versículo 20 do livro de Jó? Depois que ele perdeu seus bens, depois que ele perdeu a sua família, depois que ele perdeu a preciosidade, perdeu seus filhos, a Bíblia diz o seguinte, meus queridos irmãos, que Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou ao Senhor. Ele adorou ao Senhor. Você está entendendo? Diga glória para Jesus. Ele adorou ao Senhor. Mas que homem é esse? Que homem é esse? Que diante desse percalço tão grande na sua vida, pastor dele, depois de perder 10 filhos, o bem se conquista novamente. Mas 10 filhos
uma lapada, e ainda ter a capacidade de dobrar o seu joelho e adorar esse Deus maravilhoso. Eita glória! Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Mas ele adorou. Ele adorou. Sabe por quê? Porque ele era íntegro. A integridade de Jó não dependia daquilo que ele tinha. Tem gente perdendo a sua integridade. Tem gente perdendo a sua integridade, a sua retidão, por bobagem, por besteira. Mas Jó perdeu 10 filhos e não perdeu a sua integridade, não perdeu o seu temor, permaneceu firme. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque ele tinha fé, ele tinha palavra e era um homem de oração. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Satanás não desistiu, meu irmão. Ele não desiste. Ele é sagaz. Por isso que Jesus disse: no mundo tereis aflição. Ele partiu para o segundo ataque. Você sabe qual foi o segundo ataque? Você pode ver em Jó capítulo 2, 1 a 7. Ele apareceu novamente. Os filhos de Deus estavam lá. Ele apareceu novamente, sem ser convidado, mas ele vai. Ele aparece. E quando ele apareceu, o Senhor disse: quando tu vens, Satanás, de rodear a terra e passear por ela. Ele rodeia a terra e passeia por ela, procurando alguém para tragar. Ele procura alguém para tragar. Por isso Jesus mandou vigiar. Jesus mandou você vigiar a sua vida. Jesus mandou nós vigiarmos a nossa vida, porque Satanás é como um boi roceiro, meus irmãos. Ele procura alguém para tragar, de rodear a terra e passear por ela. Observaste o meu servo Jó, homem íntegro, temente a Deus. Tu me incitaste contra ele sem causa, porque ele é íntegro, ele é justo. Satanás questionou. Aí o Senhor disse: toca, toca, toca agora nele. Agora o negócio pegou. Se o negócio já estava grave, atacou os filhos. Quando ataca o filho, o pai de família já viu com o filho. Agora atacou ele mesmo. E a Bíblia diz que Jó, ele foi acometido no osso e na pele, de chagas. Algumas versões diz úlcera. Meus irmãos, a situação de Jó ficou tão crítica que ele se raspava com o caco e sentava nas cinzas. Olha a situação dele. E a sua mulher em desespero, olhando a situação do seu marido. Muitos criticam essa mulher. Olhando a situação do marido, só a pele, o osso e o osso enfraquecido. Meu irmão, olha a situação. Ela virou e disse: tu ainda mantém a tua integridade a esse Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. Sabe o que eu disse para ela? Nesse momento o chefe de família tem que ser firme. Não pode fraquejar diante de uma situação. Sabe o que ele disse para ela? Tu falas como uma louca. Nós não recebemos o bem de Deus. Por que não receberíamos o mal? Veja que tem uma interrogação. Por que não receberíamos o mal? E a Bíblia diz que em tudo Jó não pecou. Ele permaneceu firme. Mas o que levaria, meus queridos irmãos, o homem que perdeu os filhos, que perdeu os seus bens, que perdeu a sua saúde, a adorar a Deus, a não praguejar, a não murmurar,
Deus, a oração. E agora nós vemos em João no capítulo 19, versículo 25, sabe o que diz? Eu sei que meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Eita glória! Já confiava no Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive. Jesus está vivo, meu irmão. Jesus não está morto, ele está vivo. Tenha fé, tenha esperança. Quem sabe você está passando luta, aflição, luta pesada, cheio de enfermo na sua casa, cheio de doente na sua casa. Não perca a esperança. Jesus está vivo. Jesus está vivo, ele é poderoso, ele é o médico por excelência. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Interessante, meus irmãos, é que quando a gente está passando uma luta, já vou concluir, pastor, sempre aparecem os amigos. E apareceram 3 amigos, entre aspas, de Jó. 3 amigos apareceram. Quem foi eles? Elifaz, o temanita, Bildad, o suíta, Zofar, o Naamatita. Esses 3 personagens, quando eles souberam da situação de Jó, da aflição de Jó, diz que vieram consolar. Mas que consolo é esse? Mas que consolo? Vieram trazer mais aflições. Tem tipo de palavra de consolo que no momento de uma aflição não serve. Não serve de maneira nenhuma. O interessante, meus queridos irmãos, que a história de Jó, ela termina lá no capítulo 42, versículo 10. Sabe o que Deus fez? A Bíblia diz que o Senhor virou o cativeiro de Jó. Eita glória! O Senhor virou o cativeiro de Jó. Deus vai virar o teu cativeiro no momento certo. No momento certo, Ele vira o teu cativeiro e te dá a vitória. Ele resolve, Ele abençoa. Bendito seja o nome do Senhor. Eita glória! Ele virou o cativeiro de Jó. Ele teve o dobro que possuía antigamente. E Deus lhe deu outros filhos. E ele viveu farto de dia. Sabe por quê? Porque ele não negou a fé. Ele se utilizou da palavra. Ele se utilizou da oração. Meus queridos, muita gente está fracassando porque não está utilizando a fé. Muita gente está fracassando porque não está utilizando a palavra. Está deixando a oração de lado. Muitos casais, muitas famílias, muitos ministérios estão fracassando porque está faltando a fé, está faltando a palavra e está faltando a oração. Meus queridos irmãos, são condições para vencer as aflições da vida. Temos que ter essas coisas da nossa vida. E eu concluo aqui no personagem que não poderia ficar de fora. Que é ele, pastor Davi? O nosso Deus Todo-Poderoso. Jesus, ele sempre foi Deus, mas ele foi 100% também homem. Como Deus, ele não se cansaria. Como Deus, ele não, de maneira nenhuma, não precisaria andar a pé. Mas Jesus foi 100% homem. E como 100% homem, Jesus, ele sentiu as aflições da humanidade. Meus queridos, quando a gente vê lá em Mateus capítulo 26, e vem em capítulo 26, versículo 36 a 41, alguém diz que o sofrimento de Jesus começou lá no Getsemane.
Estava ali Jesus com o seu discípulo. E Jesus resolve ali e ali orar. Mas Jesus não levou todos os discípulos. Jesus levou 3. Jesus levou 3. Quem foram esses 3 que Jesus levou? Jesus levou Pedro, Jesus levou Tiago e Jesus levou João. E quando a gente lê o texto, a gente vê que Jesus começou a sentir aflição. Jesus começou a sentir tristeza. A alma de Jesus estava angustiada. Jesus, ele fez oração ao Pai. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus estava angustiado. A alma de Jesus estava triste. Você acontece uma coisa. Mas Jesus está orando quando procura os companheiros. O que eles estão fazendo? Dormir. Às vezes, na prova, na luta, procura os companheiros, a gente não acha. Dormir. Por isso que a gente tem que ter a fé. Por isso que a gente tem que ter a palavra. Por isso que a gente tem que ter a oração, porque são rachar Jesus. Você está entendendo, meu irmão? Não adianta você ficar murmurando, procurando não sei quem, procurando não sei quem. Use a fé. Use a palavra. E use a oração que você acha de Deus. Quem pode dar glória para Jesus? E Jesus, sabe o que ele disse? Vocês não podem nem velar comigo uma hora. Que fraqueza é essa? Que moleza é essa? Eu estou aflito, eu estou angustiado, e vocês não podem velar comigo uma hora, vigiai e orai, para que não entrei em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. A carne, ela não se santifica. A carne se crucifica. A carne precisa ser crucificada. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então Jesus se utilizou da fé como homem. Jesus se utilizou da palavra. Jesus se utilizou da oração. Eu concluo em João no capítulo 4, versículo 5, a tentação de Jesus. Já está de novo Satanás. Jesus é conduzido pelo Espírito para o deserto, para ser tentado. Jejuou 40 dias e 40 noites e teve fome. Jesus teve fome. E aí, meus queridos irmãos, a Bíblia diz que ele teve fome. E Satanás queria agarrar Jesus agora pela boca. Tem cuidado para Satanás não te pegar pela boca. Pastor Deus, vou te provar. Se você olhar no Antigo Testamento, Esaú, a primogenitura era dele. Ele foi pego pela boca. Ele vendeu a sua primogenitura pela boca, pelo prato de guisado de lentilha. Ele foi pego pela boca e Satanás queria pegar Jesus pela boca. Tu não és o filho do homem. Manda que essas pedras se transformem em pães. Sabe o que Jesus disse? Muita gente cita esse texto errado. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não foi assim que Jesus falou. Jesus disse, está escrito. Olha a palavra. Olha Jesus utilizando uma palavra. Nós precisamos utilizar a palavra, irmãos. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Louvado seja
Ele partiu para tentar a Deus. Eu já estou concluindo. Ele partiu para tentar a Deus. A segunda prova. Segunda prova. Ele transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança daqui abaixo. Porque está escrito que os seus anjos darão ordem a teu respeito, tornando-te as mãos para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. Olha o que Jesus disse para ele. Jesus disse: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Jesus é Deus. Perdeu mais uma vez, mas ele não se deu por vencido. A terceira prova. Agora é a prova da glória do mundo. A prova da glória do mundo. Tenha cuidado, meu irmão, com a glória deste mundo. Muita gente está se perdendo por causa da glória deste mundo. Pela glória deste mundo. Veja o que diz o texto. Olha o que diz o texto. Então disse-lhe Jesus: olha aí, novamente transportou o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. Mostrou para Jesus: olha Jesus, ó, está aí todos os reinos do mundo, está aí a glória deste mundo, ó, está aí tudo aí, ó, tudo é meu, ó. Olha, tudo é para ti aí, ó, mas tu tem que fazer uma coisa. Tudo isso te darei se tu prostrando me adorares. Cuidado com a glória deste mundo. Sabe por quê? Porque esse mundo vai passar. Esse mundo passa, bem como as suas concupiscências. Mas aquele que faz a vontade do Senhor, ele permanece para sempre. Sabe o que Jesus disse? Então disse Jesus: vai de Satanás, vai de Satanás.